Olá pessoal, amigos e seguidores do canal. Bem-vindos, sábado Lovecraft, 11 de maio. Hoje nós vamos ter de volta o nosso depressivo favorito, Robert E. Howard, com a obra A Coisa no Telhado. Essa Coisa no Telhado é aquela volta triunfal do Pope, uma típica história Pope, uma típica história do mito Cthulhu, uma típica história do círculo Lovecraft, tem todos os ingredientes para agradar. E já que vai agradar, por favor, já vão dando logo like aí, like, compartilhamentos e comentários, aquilo tudo que ajuda o canal e que não custa nada para vocês. O pessoal que está passando de passagem, vamos entrar para o canal, né? Tem muita coisa boa aqui para vocês curtirem. Mas então, voltando à obra do nosso Howard, qualquer coisa que vocês tenham curiosidade sobre a vida dele, favor dar uma olhadinha nas playlists que vocês vão encontrar das obras anteriores dele. Inclusive, isso é uma coisa a ser comentada aqui, é que essa história, A Coisa no Telhado, ela, como é típico modus operandi do círculo Lovecraft, ela se refere ao panteão, ela se refere a elementos do mito, e nesse caso concreto, além dos livros, no caso o livro lá do von Junst, ele faz uma conexão com obras anteriores ou com uma obra específica anterior do próprio Howard, que é a Pedra Negra. Para mim, a melhor dele, e que está aqui também o link, né, para vocês darem uma olhada. Lá é cheio de von Junst e do Geoffrey, né, o poeta. Inclusive, essa história de hoje, A Coisa no Telhado, ela começa por um poema do Justin Geoffrey, o poeta maldito lá, que ele é bastante explorado na Pedra Negra. Esse é um conto tipicamente círculo Lovecraft, né? Vocês certamente vão gostar. E ele foi escrito, ele é tão encaixado no modelito Pope que ele foi publicado logo em seguida. Ele foi escrito e já para publicar na Weird Tales. Ele foi publicado, se não me engano, em fevereiro do ano que foi escrito, 1932. Então eu tenho aquela sensação de que essa vai ser uma postagem que vocês vão gostar muito e que vai ter aquele resultado bacana em termos de visualizações, de likes e de compartilhamentos e, naturalmente, de comentários. Então é isso. Na semana passada, na quarta-feira, nós postamos o Febo, aquele horror que se passa lá com o Curzio Malaparte, seu cão. Quem não viu, recomendadíssimo. Dá uma olhada lá, Febo, de Curzio Malaparte. E na próxima quarta-feira nós vamos a mais interlúdio de horror. Naturalmente vou atender a pedidos, é um pedido de um autor, um clássico do horror, e ele é um dos mais utilizados assim, para fazer scripts para cinema, né? Roteiros para cinema, e tem muito filme de terror inteiros ou episódios, e depois no comentário da semana que vem eu obviamente vou detalhar mais, mas vocês já podem, é um autor americano e eu acho difícil vocês descobrirem, não vou dar mais muita pista também. Mas vamos voltar então aqui para o nosso Howard. O Howard, nessa história, A Coisa no Telhado, ela teve uma outra particularidade, ela virou quadrinhos pela Marvel, que hoje em dia é muito mencionada, muito falada por causa dos super-heróis Marvel, né? Lá nos anos 70 eles tinham uma revista de terror em quadrinhos, a Câmara do Chamber of Chills, se não me engano, Chamber of Chills, é uma revista em quadrinhos, meio pulp também, né, claro, e aí obviamente as histórias, quase toda história em quadrinho de horror, ela é formato pulp, e essa era, né, da Marvel. E nos anos 70 eles
fizeram a transposição desse conto, justamente A Coisa no Telhado, para quadrinho. É uma história ambientada. Todas essas histórias sempre têm um local onde tem alguma coisa meio esquecida no tempo e que algum investigador, sem nada melhor para fazer, acaba descobrindo coisas que não devia. O cenário é muito familiar a vocês, certamente, e nesse caso acontece exatamente isso. É uma ruína que é encontrada na América Central, na Guatemala não, em Honduras, e que agora não é uma ruína maia, como era de se esperar ali na região, Honduras, Guatemala e sul do México, é uma outra coisa. Como vocês sabem, né? No mito Cthulhu, nada é o que parece, sempre parece uma coisa, mas é uma outra coisa. Então é isso, eu não vou me estender mais muito, porque a triste vida, né, por falar nisso, do Robert E. Howard, vocês se tiverem esse interesse, vocês dão uma olhada lá nos contos dele anteriores, e que eu já meio que analisei o suficiente da vida dele. As obras anteriores dele estão por aí, virão novas. Ele é um dos mais amados dos membros do Círculo Lovecraft. E vamos lá, espero que vocês todos gostem e que se confirme essa minha sensação de que essa vai ser uma postagem de sucesso. Muito bem, então é isso aí, um abração a todo mundo, aproveito para agradecer o apoio que o canal tem tido sempre, está sempre naquele crescimento interessante, legal, muito legal. E vamos adiante. Abraço a todos, fiquem bem, saudações, divirtam-se com A Coisa no Telhado, Robert E. Howard, 1932. A Coisa no Telhado, Robert E. Howard, 1932, publicado no mesmo ano na Weird Tales. Eles se movem pesadamente pela noite, com seus passos elefantinos. Eu estremeço de medo enquanto me encolho em minha cama. Eles erguem asas colossais nos altos telhados de duas águas, os quais tremem sob as pisadas de suas patas mastodônticas. Fora da Terra Antiga, Justin Geoffrey. Deixe-me começar dizendo que fiquei surpreso quando Tussman me visitou. Nunca fomos amigos próximos. Os instintos mercenários do homem me desagradavam. E desde nossa amarga discussão de 3 anos antes, quando ele tentou desacreditar o meu Evidências da Cultura Nahua em Yucatán, o qual fora o resultado de anos de cuidadosa pesquisa, nossa relação tem sido tudo menos cordial. Entretanto, eu o recebi e achei seus modos ásperos e abruptos, mas um tanto distraídos, como se sua antipatia por mim tivesse sido posta de lado por alguma paixão arrebatadora que tomara conta dele. Seu recado foi rapidamente exposto. Ele queria minha ajuda para obter um volume da primeira edição de Cultos Inomináveis, de von Junst, a edição conhecida como O Livro Negro, não por sua cor, mas por causa de seu conteúdo obscuro. Ele quase poderia também ter me perguntado pela tradução grega original do Necronomicon, embora desde meu retorno de Yucatán eu tenha devotado praticamente todo o meu tempo com o passatempo de colecionar livros. Eu nunca havia me deparado com qualquer insinuação de que o livro, na edição de Düsseldorf, ainda existisse. Uma palavra no tocante a este raro trabalho, sua extrema ambiguidade em lugares, juntamente com seu assunto incrivelmente exposto, fez com que, por um longo tempo, fosse considerado como os delírios de um louco e o autor foi condenado com o estigma da insanidade. Mas permanece o fato de que muitas de suas afirmações eram irrefutáveis e que ele passou todos os 45 anos de sua vida espionando lugares estranhos e descobrindo coisas secretas e abismais. Não foram impressos muitos volumes na primeira edição, e muitos destes foram queimados por seus assustados donos quando von Junst foi encontrado estrangulado de forma misteriosa em sua câmara trancada numa noite em 1840, 6 meses após ele ter retornado de uma jornada misteriosa até a Mongólia.
5 anos depois, um tipógrafo de Londres chamado Bridwell pirateou o trabalho e lançou uma tradução ordinária com intenções sensacionalistas, cheias de estilogravuras grotescas e crivada de erros de escrita, traduções mal feitas e os erros usuais de uma impressão barata e não erudita. Isso desacreditou ainda mais o trabalho original, e editoras e público esqueceram o livro até 1909, quando a Golden Goblin Press de Nova York publicou uma edição. A produção deles foi tão cuidadosamente corrigida que 1/4 do assunto original foi cortado fora. O livro foi belamente encadernado e decorado com as requintadas e bizarramente imaginativas de Diego Vázquez. Aquela edição visava o consumo popular, mas o instinto artístico dos editores frustrou essa intenção, vez que o custo para publicar o livro era tão grande que foram forçados a citá-lo a um preço proibitivo. Eu estava explicando tudo isso para Tussman, quando ele interrompeu bruscamente para dizer que não era totalmente ignorante em tais assuntos. Um dos livros da Golden Goblin ornamentava sua livraria, ele disse, e foi lá que ele achou determinada linha, a qual lhe despertou o interesse. Se eu pudesse procurar para ele uma cópia da edição original de 1839, ele honraria meu tempo, sabendo, ele acrescentou, que seria inútil me oferecer dinheiro. Ele, ao invés disso, em retribuição, faria uma total retratação de suas acusações com relação às minhas pesquisas em Yucatán e apresentaria um completo pedido de desculpas em The Scientific News. Admito que fiquei estupefato diante disto e percebi que, se o assunto significava tanto para Tussman a ponto dele fazer tais concessões, deveria ser mesmo de máxima importância. Eu respondi que havia refutado suficientemente suas acusações aos olhos do mundo e não tinha desejo de colocá-lo numa posição humilhante, mas que eu faria os maiores esforços para procurar o que ele queria. Ele me agradeceu abruptamente e se despediu, dizendo um tanto vagamente que esperava encontrar uma exposição completa de algo no livro negro, que fora evidentemente menosprezado na edição anterior. Eu me pus a trabalhar, escrevendo cartas aos meus amigos, colegas e comerciantes de livros do mundo todo, e logo descobri que eu havia assumido uma tarefa de magnitude nada pequena. 3 meses se passaram antes que meus esforços fossem coroados com sucesso, mas finalmente, através da ajuda do professor James Clement, de Richmond, Virgínia, fui capaz de obter o que eu desejava. Notifiquei Tussman e ele veio a Londres no trem mais próximo. Seus olhos ardiam avidamente enquanto ele mirava o volume grosso e poeirento, com suas pesadas capas de couro e oxidadas trancas de ferro, e seus dedos tremiam de ânsia enquanto ele manuseava as páginas amareladas pelo tempo. E, quando gritou ferozmente e bateu seu punho fechado sobre a mesa, percebi que ele havia achado o que procurava. Ouça! Ele ordenou, e leu para mim uma passagem que falava de um templo muito antigo, numa selva de Honduras, onde um estranho deus era adorado por uma tribo antiga, a qual havia sido extinta antes da chegada dos espanhóis. E Tussman leu em voz alta sobre a múmia que havia sido, em vida, o último sumo sacerdote daquele povo desaparecido e que agora jazia numa câmara entalhada na rocha sólida do penhasco, contra o qual o templo estava construído. Ao redor do pescoço definhado daquela múmia havia uma corrente de cobre e, naquela corrente, uma grande joia vermelha entalhada na forma de um sapo. Esta joia era uma chave, von Junst prosseguiu, para o tesouro do templo, o qual ficava escondido numa cripta subterrânea bem abaixo do altar do templo. Os olhos de Tussman arderam. Eu já vi este templo, já estive diante do altar. Já vi a entrada selada da câmara na qual, dizem os nativos, jaz a múmia do sacerdote. É um templo bastante curioso, que não se parece com as ruínas dos índios pré-históricos mais do que estas com as construções dos latino-americanos modernos. Os índios daqueles arredores renegam qualquer conexão com o local. Dizem que o povo que construiu aquele templo era de uma raça diferente da deles e estava lá quando seus próprios ancestrais adentraram aquela região. Creio que sejam remanescentes de alguma civilização há muito desaparecida, a qual começou a decair milhares de anos antes dos espanhóis chegarem.
Eu gostaria de ter adentrado a câmara trancada, mas não tive tempo nem ferramentas para aquela tarefa. Eu estava correndo para a costa, ferido por um tiro acidental no pé, e me deparei com o local puramente por acaso. Eu havia planejado vê-la novamente, mas as circunstâncias me impediram. Agora não pretendo deixar nada em meu caminho. Por acaso eu me deparei com uma passagem da edição Golden Goblin deste livro, descrevendo o templo. Mas aquilo era tudo. A múmia foi mencionada apenas brevemente. Interessado, obtive uma das traduções de Bradwell, mas me deparei com um obstáculo de disparates frustrantes. Por algum infortúnio irritante, o tradutor havia até errado a localização do Templo do Sapo, como von Junst o chama, e o colocou na Guatemala ao invés de Honduras. A descrição geral é imperfeita e a joia é mencionada junto com o fato de que ela é uma chave. Mas uma chave para quê? O livro de Bradwell não relata. Agora percebi que estava no rastro de uma verdadeira descoberta, a não ser que von Junst fosse, como muitos afirmam, um louco. Mas que o homem esteve realmente em Honduras uma vez está bem provado, e ninguém poderia descrever tão nitidamente o templo como ele faz no Livro Negro, a não ser que o tenha visto pessoalmente. Como ele tomou conhecimento da joia, eu não sei. Os índios que me falaram da múmia nada disseram sobre a qualquer joia. Só posso dizer que von Junst, de alguma forma, encontrou seu caminho para dentro da cripta. Aquele homem tinha meios misteriosos de aprender coisas ocultas. Até onde sei, apenas outro homem branco já viu o Templo do Sapo, além de von Junst e eu mesmo. O viajante espanhol Juan González, que fez uma exploração parcial daquela região em 1793. Ele mencionou brevemente um curioso templo, o qual diferia de muitas ruínas indígenas, e falou ceticamente sobre uma lenda comum entre os nativos, segundo a qual havia algo incomum escondido sob o templo. Estou certo de que ele estava se referindo ao Templo do Sapo. Amanhã viajarei para a América Central. Fique com o livro, não preciso mais dele. Neste momento estou me preparando e pretendo encontrar o que está oculto naquele templo, mesmo que eu tenha de demoli-lo. Deve ser nada menos que um grande depósito de ouro. Os espanhóis de alguma forma não o acharam. Quando chegaram à América Central, o Templo do Sapo estava abandonado. Eles estavam procurando por índios vivos, de cujas torturas pudessem extorquir ouro, e não por múmias de povos perdidos. Mas pretendo ter aquele tesouro. E assim dizendo, Tussman saiu. Sentei-me e abri o livro, no lugar onde ele havia parado de ler, e fiquei até a meia-noite, envolvido nos comentários curiosos, desvairados e às vezes totalmente cegos de von Junst. E encontrei, relativas ao Templo do Sapo, certas coisas que me inquietaram tanto que na manhã seguinte tentei entrar em contato com Tussman, somente para descobrir que ele já havia navegado. Vários meses se passaram, e então recebi uma carta de Tussman, pedindo-me para ir e passar alguns dias com ele em sua propriedade em Sussex. Ele também me pediu para trazer o Livro Negro comigo. Cheguei até a propriedade um tanto afastada de Tussman, logo após o cair da noite. Ele vivia em situação quase feudal, sua grande casa incrementada por era e gramados vastos cercados por muros altos de pedra. Quando subi o caminho cercado do portão até a casa, notei que o local não havia sido bem cuidado na ausência do dono. Ervas daninhas cresciam em abundância entre as árvores, quase obstruindo o capim. Entre algumas moitas não cuidadas sobre o muro externo, ouvi o que parecia ser um cavalo ou um boi andando às cegas e pesadamente ao redor. Ouvi distintamente o tinir de seu casco sobre uma pedra. Um servo que me olhava com suspeita me recebeu e encontrei Tussman andando de um lado a outro como um leão enjaulado. Sua estrutura gigante estava mais magra e dura que da última vez em que eu o vira. Seu rosto estava bronzeado por um sol tropical. Havia mais linhas e mais ásperas em seu rosto forte, e seus olhos ardiam mais intensamente do que nunca. Uma ira latente e frustrada parecia-lhe inspirar os modos. "Pois bem, Tussman", eu saudei. "O que houve? Encontrou o ouro?" "Não achei sequer uma onça de ouro", ele resmungou. "Era tudo um embuste. Bem, nem tudo.
Adentrei a câmara trancada e encontrei a múmia. E a joia? Exclamei. Ele puxou algo de seu bolso e me entregou. Olhei curioso para a coisa que eu segurava. Era uma grande joia, clara e transparente como cristal, mas de um vermelho sinistro, esculpida como von Unst havia declarado, na forma de um sapo. Estremeci involuntariamente. A imagem era particularmente repulsiva. Voltei minha atenção para a pesada e curiosamente lavrada corrente de cobre que a segurava. O que são esses caracteres entalhados na corrente? Perguntei curioso. Não sei dizer, Tussman respondeu. Tenho ideias que talvez você conheça. Achei uma leve semelhança entre eles e certos hieróglifos, parcialmente desfigurados, num monólito conhecido como a Pedra Negra, nas montanhas da Hungria. Fui incapaz de decifrá-los. Fale-me de sua viagem, insisti sobre o nosso uísque com soda. Ele começou, como se em estranha relutância. Encontrei novamente o templo, sem grande dificuldade, apesar dele ficar numa região solitária e pouco frequentada. O templo é construído contra um penhasco perpendicular de pedra, num vale abandonado, desconhecido em mapas e por exploradores. Não tentarei fazer estimativa de sua antiguidade, mas é feito de algum tipo de basalto incomumente duro, como nunca vi em qualquer outro lugar, e seu extremo desgaste sugere uma idade incrível. A maioria das colunas que formam sua fachada estão em ruínas, empurrando para o alto tocos despedaçados, desde bases desgastadas, como os dentes dispersos e quebrados de alguma bruxa sorridente. As paredes externas estão em ruínas, mas as paredes internas e colunas que sustentam o teto continuam intactas e parecem boas para mais 1000 anos, assim como as paredes da câmara interna. A câmara principal é uma coisa vasta e circular, composta por grandes quadrados de pedra. O altar fica no centro, meramente um enorme bloco redondo e curiosamente entalhado do mesmo material. Logo atrás do altar, no rochoso penhasco sólido que forma a parede de trás da câmara, está a câmara lacrada e esculpida, na qual jaz a múmia do último sacerdote do templo. Adentrei a cripta com pouca dificuldade e achei a múmia exatamente como é narrado no Livro Negro. Embora estivesse num estado notável de conservação, fui incapaz de classificá-la. As feições murchas e o contorno geral do crânio sugeriam certos povos degradados e mestiços do Baixo Egito. E tenho certeza de que o sacerdote era membro de uma raça mais parecida com a caucasiana do que com a indígena. Além disso, não consigo fazer nenhuma declaração categórica. Mas a joia estava lá, a corrente amarrada ao redor do pescoço ressequido. A partir desse ponto, a narrativa de Tussman ficou tão vaga que tive certa dificuldade em acompanhá-lo e me perguntei se o sol tropical havia afetado sua mente. Ele havia aberto uma porta oculta no altar, de alguma forma, com a joia. Como ele francamente não me disse, e me ocorreu que ele próprio não entendia claramente a ação da joia-chave. Mas a abertura da porta secreta havia tido um efeito negativo sobre os mais audaciosos velhacos em suas ocupações. Eles se recusaram categoricamente a segui-lo através daquela abertura negra, a qual aparecera tão misteriosamente quando a gema tocou o altar. Tussman entrou sozinho com sua pistola e lanterna, encontrando uma estreita escada de pedra que serpenteava para baixo, aparentemente dentro das entranhas da terra. Ele a desceu e logo adentrou um corredor largo em cuja escuridão seu fino raio de luz foi quase engolido. Enquanto contava isso, ele falava, com estranho aborrecimento, de um sapo que saltava à sua frente, logo além do círculo de luz, toda vez em que ele estava sob o chão. Avançando ao longo de túneis úmidos e escadarias, que eram poços de sólida escuridão, ele finalmente chegou a uma porta compacta e fantasticamente esculpida, a qual ele sentiu que deveria ser a cripta na qual estava guardado o ouro dos antigos adoradores. Ele pressionou a joia-sapo contra ela várias vezes e finalmente a porta se escancarou. — E o tesouro? — interrompi ansioso. Ele riu em selvagem autozombaria. — Não havia ouro ali. Nem pedras preciosas, nada. Ele hesitou. Nada que eu pudesse levar.
Mais uma vez a história dele caiu na imprecisão. Concluí que ele havia deixado o templo um tanto depressa, sem procurar mais pelo suposto tesouro. Ele pretendera trazer a múmia consigo, disse, para a apresentar a algum museu. Mas quando ele saiu das covas, ela não pôde ser achada, e ele acreditou que seus homens, em aversão supersticiosa de ter tal companhia em seu caminho até a costa, a tivessem lançado dentro de algum poço ou caverna. E assim, ele concluiu, estou de novo na Inglaterra, nem um pouco mais rico do que quando parti. Você tem a joia, eu lembrei. Certamente ela é valiosa. Ele a olhou sem estima, mas com uma espécie de avidez quase obsessiva. Você diria que é um rubi? Ele perguntou. Sacudi minha cabeça. Sou incapaz de classificá-la. Eu também. Mas me deixe ver o livro. Ele virou lentamente as páginas pesadas, seus lábios se movendo enquanto lia. Às vezes ele sacudia a cabeça, como se perplexo, e eu notei que ele demorava muito sobre determinada linha. Este homem mergulhou muito fundo em coisas proibidas, ele disse. Não me admira que seu destino tenha sido tão estranho e misterioso. Ele deve ter tido algum pressentimento de seu fim. Aqui, ele avisa os homens para não perturbarem coisas adormecidas. Tussman parecia perdido em seus pensamentos por alguns momentos. Sim, coisas adormecidas, ele murmurou, que parecem mortas, mas ficam apenas esperando por algum idiota cego que as desperte. Eu deveria ter lido mais o livro negro e deveria ter fechado a porta quando deixei a cripta. Mas eu tenho a chave e vou guardá-la, apesar do inferno. Ele despertou de seus devaneios e estava prestes a falar quando parou bruscamente. De algum lugar do andar superior havia vindo um som estranho. — O que foi isso? Ele me olhou ferozmente. Balancei minha cabeça e ele correu até a porta e gritou por um empregado. O homem entrou alguns momentos depois e estava bastante pálido. — Você estava no andar superior? Resmungou Tussman. — Sim, senhor. — Você ouviu algo? Perguntou Tussman asperamente, de uma maneira quase ameaçadora e acusadora. — Ouvi, senhor. O homem respondeu com um olhar perplexo no rosto. — O que você ouviu? A pergunta foi totalmente rosnada. — Bem, senhor. O homem sorriu para se desculpar. Você diria que estou errado, eu temo, mas para lhe dizer a verdade, senhor, aquilo soou como um cavalo dando voltas sobre o teto. Um brilho de absoluta loucura apareceu subitamente nos olhos de Tussman. — Seu idiota! Ele gritou. — Saia daqui! O homem recuou espantado e Tussman ergueu a brilhante joia esculpida em forma de sapo. — Fui um tolo, ele rugiu. Não li o suficiente e eu deveria ter fechado a porta, mas pelo céu, a chave é minha e eu a guardarei, independente de homem ou demônio. E com essas estranhas palavras, ele girou e correu para o andar superior. Um momento depois, sua porta bateu com um estrondo e um empregado, batendo timidamente, recebeu apenas uma ordem blasfematória para se retirar e uma ameaça medonha de tiros em qualquer um que tentasse entrar na sala. Se não fosse tão tarde, eu teria abandonado a casa, pois eu tinha certeza de que Tussman estava completamente louco. Apesar disso, eu me retirei para o quarto que um empregado assustado me mostrou, mas não fui para a cama. Abri as páginas do livro negro no lugar onde Tussman havia lido. Isso era evidente, a menos que o homem fosse totalmente insano. Ele se havia deparado com algo inesperado no Templo do Sapo. Algo não natural a respeito da abertura da porta do altar havia assustado seus homens, e na cripta subterrânea, Tussman havia encontrado algo que ele não havia imaginado encontrar. E acreditei que ele houvesse sido seguido desde a América Central e que o motivo para sua perseguição fosse a joia chamada a chave. Procurando por alguma pista no volume de von Junst, li novamente sobre o Templo do Sapo, sobre o estranho povo que prestava culto lá e sobre o monstro enorme, risonho, com tentáculos e cascos, ao qual cultuavam. Tussman dissera não ter lido bastante quando vira o livro pela primeira vez. Procurando a resposta para sua frase enigmática, cheguei à linha que ele lera atentamente, marcada pela unha de seu polegar.
Parecia-me ser mais outra das muitas ambiguidades de von Junst, pois ela meramente afirmava que o Deus de um templo era o tesouro de um templo. Então a implicação obscura da insinuação me veio à mente, e o suor frio me brotou na testa. A chave para o tesouro e o tesouro do templo era o Deus do templo, e coisas adormecidas podem acordar na abertura da porta de sua prisão. Ergui-me de um pulo, enervado pela intolerável sugestão, e naquele momento algo fez estrondo no silêncio, e o grito de morte de um ser humano irrompeu em meus ouvidos. Num instante eu estava fora do quarto, e enquanto eu subia apressadamente as escadas, ouvi sons que me fizeram duvidar da minha sanidade desde então. Parei diante da porta de Tussman, tentando com a mão trêmula girar a maçaneta. A porta estava trancada e, enquanto hesitava, ouvi de lá de dentro uma hedionda risada alta e, em seguida, um nojento som esmagador, como se um grande volume gelatinoso estivesse sendo forçado através da janela. O som parou e eu poderia jurar ter ouvido um fraco zunir de asas gigantescas. Logo, o silêncio. Concentrando meus nervos abalados, arrombei a porta. Um fedor repugnante e dominador se encapelava para o alto, como uma bruma amarela. Arfando de náusea, eu entrei. A sala estava em ruínas, mas nada havia desaparecido, exceto aquela joia escarlate, esculpida em forma de sapo, a qual Tussman chamava de a chave, e que nunca foi achada. Um limo repugnante e execrável lambuzava o parapeito da janela, e no centro da sala jazia Tussman, sua cabeça esmagada e achatada, e naquela ruína vermelha de crânio e rosto, a marca evidente de um enorme casco. Fim.